Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso webinar. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre os últimos passos da combinação de negócios da SLC Agrícola e da Terra Santa Agro, bem como falar um pouco sobre a Terra Santa Propriedades Agrícolas, a nova empresa que vai começar a ser negociada na B3 no dia 2 de agosto. Passo agora a palavra ao Zé Humberto, CEO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Zé? Olá, bom dia a todos. Obrigado, Isa. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Vamos lá, Isa, você pode colocar a apresentação, por favor? Sim. Isso, então vamos lá. Informações sobre a transação. A gente tem aqui, preparou uma timeline, então, dos fatos mais recentes. Dia 30/6 é uma data importante porque ela marca o final da gestão da antiga e o início da gestão nova na Terra Santa Agro. Então, até o dia 30/6, eu era o CEO da Terra Santa Agro. No dia 1º de julho, eu já não era mais o CEO da Terra Santa Agro e a SLC estava na gestão. Ali a gente assinou o termo de pré-fechamento. Faltando apenas algumas condições para a implementação do negócio. A condição que faltava era a concessão do registro da CVM, da B3, e a redução de capital que vem como consequência logo em seguida. E em 14 de julho, a gente obteve a concessão de registro de companhia aberta pela CVM, e no dia 15, a B3 autorizou a listagem da nossa companhia sob o ticker de LAND3. Vou dar mais detalhes ali na frente. No dia 22, foi importante porque foi o final do período do exercício do direito de retirada. Não teve, ninguém exerceu esse direito. Isso significa que todos os acionistas da Terra Santa continuaram como acionistas e vão ter suas ações convertidas em LAN3 mais SLC. No dia 26, é o final do período de apresentação de custos dos acionistas estrangeiros. A gente tem que reter o imposto do acionista estrangeiro. Isso vale só para acionista estrangeiro. Então, a gente precisa ter todas essas informações, a gente vai recolher esses impostos e depois esses acionistas devem restituir a companhia. No dia 30/7, é a data de corte para o fim da incorporação de ações. Então, o que acontece aqui? No dia 30/7, vai ser o último dia de negociação da TESA 3 na Bolsa, e no próximo dia útil, que é dia 2/8, cada acionista que terminou o dia 30 com uma ação da TESA 3 vai receber ações da LAND 3 e ações da SLC E3. Na próxima página a gente tem as proporções. Pode passar isso. Então, a gente tinha, né, na companhia ações e bônus de subscrição. As ações tem ainda, né? TESA 3 e bônus de subscrição TESA 12. A gente, com bônus de subscrição, a gente teve muito exercício, né? Sobraram poucos bônus que ficaram agora para ser convertidos em ações da SLC, conforme o ratio, o 0,4606, que a gente divulgou lá atrás, quando a gente deu o tratamento para os bônus. Então, cada detentor de um bônus, de um TESA 12, vai receber 0,4606 ações da SLC E3. Cada acionista de TESA 3 vai receber 3,2337 ações de LAN 3 e 0,0859 ações de SLC E3. Então, dia 30 de julho, último dia de negociação, tanto do bônus quanto das ações, TESA 3 e TESA 12. Dia 2 de agosto, começa a negociação de LAN 3 na Bolsa. Pode passar aí, por favor.
Bom, vamos lá. Pode passar isso. Então, sobre a Terra Santa, agora eu quero falar um pouquinho o que é, né, a nova empresa, o que é a nova Terra Santa Propriedades Agrícolas. A gente tem um total de 7 fazendas. Essas fazendas, a esmagadora maioria, estão arrendadas para a SLC, são uma área útil, uma área cultivável de 39.202,6 hectares, dos quais 39.099 estão arrendados para a SLC. E tem 103 hectares, uma fazenda pequena, arrendada para o Fábio Rockenbach. As fazendas estão todas posicionadas no Mato Grosso, nas regiões onde vocês conseguem identificar no mapa do lado esquerdo. Cada número corresponde à fazenda que está na tabela do lado direito, e aí a gente consegue identificar aonde elas estão posicionadas, né? Então, estão todas ali próximas à Nova Mutum, para o norte, né? O preço médio do arrendamento ele é de 17 sacas de soja por hectare. 17 sacas de soja no preço da saca de soja na fazenda, em cada fazenda. E cada fazenda tem o seu preço. Pode passar, Isa. Bom, aqui é importante, né, que as nossas fazendas elas estão entre as mais produtivas do Brasil. São fazendas que a gente faz 2 safras em praticamente toda a área agricultável, né? 80% da área agricultável a gente consegue cultivar com 2 safras, e não é mais igual a gente tinha e imaginava lá atrás, safra mais safrinha, né? São 2 safras cheias, 2 safras rentáveis, né? A gente normalmente planta na nossa fazenda, planta soja em toda a área e, na sequência, colhe-se a soja e planta algodão e planta milho, né? Com produtividades realmente muito boas, né? Nesse momento agora, está em andamento a colheita do algodão e a colheita do milho. Tenho acompanhado produtividades realmente muito boas, confirmando ali os nossos históricos de boa produtividade, o que sinaliza a qualidade das nossas terras. E por que isso é importante? Porque quanto melhor for a terra, maior é o preço do arrendamento da terra. Mais gente tem querendo plantar nessas fazendas. Nossas fazendas são muito boas. Qualquer produtor se interessa, é uma fazenda muito fácil de ser arrendada. Por isso, a gente fez um contrato de 20 anos com a SLC. Tamanho era o interesse deles em continuar nas nossas terras. Apesar do contrato ser de 20 anos, não significa que o nosso preço vai ficar estagnado em 20 sacas, em 17 sacas, pelos 20 anos, né? A cada 3 anos, a gente tem o compromisso de sentar na mesa de novo, avaliar os preços de mercado e ajustar o preço do nosso arrendamento para acompanhar movimentações de mercado. Além, né, de ter as melhores áreas excelentes, produtivas, as melhores regiões do estado, a gente também tem uma área preservada de quase metade da nossa área total, ou seja, dos 80.545 hectares que a companhia tem, 49% é área preservada, totalmente em acordo com as legislações ambientais de área de preservação, área de reserva legal, área de APP, né? A gente é sempre muito cuidadoso com tudo isso. Pode passar, Isa, por favor. Bom, a companhia, né, ela é uma evolução aqui da Terra Santa Agro, né, Terra Santa Propriedades Agrícolas. Então, a base acionária continua, no primeiro momento, a mesma base. A gente tem aqui a Bom Sussex com 43,3%, Laplace com 23,1%, o Gávea com 7,6%, e o restante float está no mercado distribuído em acionistas com menos de 5%. Né? Na verdade, tudo é float aqui. É importante, né? A gente tem esse time que está aqui de conselho de administração, foi praticamente ele todo que participou e teve junto
durante todos esses anos da Terra Santa Agro, fazendo esse turnaround. Então, isso dá uma tranquilidade, né, para o acionista de que o time extremamente capacitado, que fez tudo que a gente conseguiu fazer até agora, vai continuar na companhia, olhando a companhia daqui para frente, né? Então, a gente tem o Silvio Tini no conselho, como presidente do nosso conselho, Renato Carvalho, Carlos Fernandes, Arlindo Moura, conselheiro independente, ex-CEO da Terra Santa e da SLC, né? Antes do Arlindo ser CEO da Terra Santa, ele era o CEO da SLC, e Júlio Pisa, também conselheiro independente, ex-CEO da Brasil Agro. Comitê de Auditoria Estatutário, também nomes aqui de peso para, né, ajudar a gente aqui, e tem sempre uma postura muito colaborativa, que dá uma tranquilidade muito grande para a gente ter essas pessoas trabalhando junto. E eu continuo aqui na companhia, na posição de CEO e RI, e nesse novo momento, eu acho que é importante aqui compartilhar também com vocês o meu histórico na Brasil Agro, né? A Brasil Agro fez o IPO em 2006 e eu fiquei desde o IPO, eu estive na Brasil Agro, e minha primeira responsabilidade lá era comprar as fazendas, fazer todas as análises, valuations, negociar, due diligence e comprar as fazendas da Brasil Agro. Eu fiquei 8 anos na companhia e participei ali ativamente da compra, né, junto com, claro, tinha um time de due diligence, o presidente da companhia, né, no início o Ivo Cunha, depois o próprio Júlio Pisa, também foi presidente da companhia. Então, isso para dizer que a gente tem muita experiência na prospecção e compra de terras e conhecimento do que é o Brasil, né? E também tem muita experiência do outro lado, do lado de quem está operando, de quem sabe o que é uma terra boa, uma terra que tem valor, uma terra que não tem valor. Isso vai ser muito importante para o desenrolar para os nossos desafios futuros da companhia como uma companhia de propriedades agrícolas, uma companhia de real estate rural. Pode passar, Isa, por favor. Comunicação ampla, diversificada, transparente com o mercado. A gente já está andando nessa direção há um tempo, temos intenção em manter dessa forma. Então, esse webinar é um exemplo disso. Temos coisas para contar para o mercado. A gente vai vir aqui, vai contar, vamos avisar todos, desde os canais mais tradicionais, que são os e-mails, nas redes sociais. Também estamos participando aí ativamente de lives, webinars, e isso vai ser muito importante, porque, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas porque isso é uma classe nova de ativos, né? O agronegócio ele já é subrepresentado na Bolsa, em número de empresas. Então, isso não ajuda no sentido de espalhar o conhecimento, de espalhar para as pessoas o que é o agronegócio. E quando a gente está falando de empresa de real estate, empresa imobiliária rural, puramente imobiliária rural, aí é um ativo, uma classe completamente nova. Então, é muito importante essa participação para que as pessoas, os investidores, possam conhecer mais do que é o agronegócio, do que é o investimento em terras e, obviamente, do que é a Terra Santa, propriedades agrícolas. Pode passar, Isa, por favor. Bom, vamos lá então para os financials, né? Em 30/6, aqui meus caros, ainda números não auditados, né? O balanço ele está em fase de fechamento e auditoria, mas aqui alguns números a gente acha que são muito evidentes, assim, não tem por que ter mudanças, né? E a gente está trazendo eles aqui para vocês. Então, em 30/6, a Terra Santa Propriedades Agrícolas tinha uma dívida líquida de 99,1 milhões de reais. E o nosso target, né, desde que a gente começou a negociação, foi ter uma companhia que trabalhasse com dívida zero ou próxima de zero no primeiro momento e com os primeiros caixas, já primeira geração de caixa, já ir quitar a dívida e ficar com a dívida zero, né?
Então, a gente tem uma dívida de 99 milhões de reais, e aí, na nossa negociação, né, o contrato de arrendamento ele é de 17 sacas, mas tem um down payment, tem um pagamento que acontece no momento da assinatura do contrato de 70 milhões de reais. Isso vai levar a nossa dívida líquida para 30 milhões de reais, 29 milhões de reais. Também, né, em relação ao contrato de parceria agrícola da safra 2021, né? Lembra, só para voltar um pouquinho aqui na transação, a Terra Santa, ela era já dividida em duas empresas. A gente tinha uma empresa que era imobiliária, dona das terras, e uma empresa que era operadora. Essa empresa imobiliária, ela tinha um contrato de parceria com a empresa operadora, né? A empresa operadora a gente vendeu para a SLC, a empresa imobiliária é essa que vai ser listada sob o ticker de LAND 3. Bom, por conta da safra 2021, que é a safra que está em andamento agora, né? O algodão e o milho que estão sendo colhidos agora, a Terra Santa Agro, que agora sob a gestão da SLC, tem que pagar uma parceria, um valor por conta da parceria agrícola para a Terra Santa Propriedades Agrícolas. Esse valor a gente está estimando, já líquido aqui, em 37 milhões de reais, né? Bom, além disso, tem um valor de ajuste de preço. O que é esse ajuste de preço, né? A gente definiu o valor da empresa, né? E a gente entregou uma empresa para a SLC com uma dívida. Então, a diferença entre o valor da empresa e a dívida é o que vai gerar o ajuste de preço, que pode ser da SLC para pagar para a gente ou da gente para pagar para a SLC. A gente trabalhou e a gente fez o máximo de esforço possível para que esse ajuste de preço fosse o mais próximo de zero possível, né? Mas ainda tem fatores que fazem com que ele possa variar, como, por exemplo, a própria produtividade do algodão que está sendo colhido agora, né? Então, a gente está aqui estimando, na conta, a gente não colocou valor nenhum aqui para essa conta, mas eu acho que esse ajuste de preço, eu estimo que ele pode ser algo da ordem de 20 milhões, positivo ou negativo, aqui dentro da transação. O ajuste de preço, só para a gente lembrar, né, ele era o preço de 550 milhões de reais, né, que a gente definiu pela transação, menos os 65 milhões do pagamento em ações, então dá 485 milhões de reais, mais os créditos fiscais, mais a variação do capital de giro e outros ativos, menos a dívida líquida. Então, esses são os números que estão sendo apurados agora, com os fechamentos do balanço, e que vão gerar esse ajuste de preço, né, que vai ser pago em setembro. Tá? Até setembro a gente já vai ter o ajuste de preço e já vai ter o número final. Mas a nossa expectativa, mesmo colocando aqui uma ordem de grandeza de 20 milhões de variação, talvez um pouco mais, 25 milhões, não muito mais do que isso, ainda assim a gente chegaria aqui com uma dívida líquida muito próxima de zero. Então, essa é a principal mensagem aqui que eu queria passar para vocês, né? Ou, eventualmente, pode ser que a gente chegue com um net cash na companhia, a depender aí dessas contas que estão sendo verificadas agora no fechamento do balanço, tanto da Terra Santa Agro quanto o próprio balanço da Terra Santa Propriedades Agrícolas. Pode passar, Isa, por favor. Bom, para a gente ter uma noção, né, do o que é o valor das terras da Terra Santa Propriedades Agrícolas. A gente costumava fazer, não todos os anos, mas de tempos em tempos, uma avaliação das terras. E a última foi feita pela Deloitte em 2018, no começo de 2018. E o valor dela, vocês conseguem enxergar, dessa avaliação, vocês conseguem enxergar no gráfico do lado direito, na barrinha da esquerda, né? Ali 1.254 bilhões de reais, dos quais 1.170 bilhões de reais era terra
e 85 milhões de reais benfeitorias. Tá? Bom, o que a gente fez? No gráfico do lado esquerdo, né, a gente pegou informações de mercado de preço de terra divulgado pela IHS Markit. E a gente pegou os preços de terra na época que a gente fez a avaliação da Deloitte, e eles estão no gráfico do lado esquerdo, nas barrinhas do lado esquerdo, e a gente pegou nas regiões onde as nossas fazendas estão localizadas, que são Sorriso, Campo Novo dos Parecis, Diamantino, Barra Nova Ubiratã e Nova Maringá, a Fazenda Iporanga, que é uma fazenda que não tem exploração agrícola. Né? Isso deu um preço, a gente ponderou pelas áreas da companhia, cada região dessa tinha um preço, ponderou pelas áreas da companhia, e aí deu R$19,6 mil por hectare, ponderado pelas áreas da companhia. Aí a gente fez exatamente a mesma conta, utilizando o número mais recente de preço de terra divulgado pela IHS Markit. Né? E aí a gente percebe que teve uma valorização entre o último valuation da Deloitte e hoje de 102% nos preços de terra. Bom, agora a gente volta para o nosso gráfico do lado direito e a gente aplica essa valorização de 102% nas terras e as benfeitorias, a gente, até de forma conservadora, aplicou aqui a variação do IPCA. De forma conservadora porque investimentos foram feitos, melhorias, né? Então, simplesmente mantivemos o mesmo valor econômico, né, de lá de trás. Se isso daqui, né, aplicado no nosso preço, no preço das nossas fazendas, isso daqui vai gerar um valor das nossas fazendas de 2,458 bilhões de reais. Tá? Então, essa é a melhor estimativa que a gente tem hoje para o valor das nossas fazendas. A gente tem intenção de contratar novamente a Deloitte, refazer essa análise. Então, logo a gente tenha a avaliação da Deloitte das nossas fazendas, a gente volta aqui com vocês para divulgar qual o número que surgiu aí dessa análise que a Deloitte vai fazer. Pode passar, Isa, por favor? Bom, da onde vem a nossa receita? Né? Eu falei um pouquinho, vem ali daqueles contratos de arrendamento, né? Isso é a maior parte da nossa receita, que a gente está falando de um fluxo de saca de soja na ordem de 39,9 mil toneladas por ano. Né? Isso é o que a gente deve receber. Hoje, se a gente pegar o preço da saca de soja da próxima safra, de março, abril, maio de 21, deve estar algo em torno de R$140, né? Aplicando por saca, tá? Aplicando esses R$140 por saca pelo volume de sacas que a gente tem para receber, isso vai dar um faturamento de na casa dos 93 milhões de reais. Bom, e aqui um outro cheque aqui de consistência para ser feito, inclusive com a página anterior que eu acabei de mostrar do valuation, é essa conta do que é o valor dos arrendamentos, que são os 93 milhões de reais, se você dividido pelos 2,5 bi de reais de ativo, você vai chegar num cap rate um pouco inferior a 4%. Essa é a prática de mercado. Tá? Isso quando alguém compra uma fazenda para arrendar, a expectativa é algo entre 3,5% e 4% do valor de mercado, e esse número já foi um pouco maior, mas ele acompanha um pouco a queda dos juros. Então, tá bem, eu acho que isso dá até um conforto ali na análise que a gente acabou de fazer, utilizando os preços da IHS Markit. Bom, a gente vai ter, né, imposto sobre essa soja, o CPV é zero, isso que eu queria chamar a atenção. Então,
é uma companhia que não tem CPV. Então, a nossa alavancagem operacional é zero, é muito baixa. A gente vai ter simplesmente as despesas corporativas, despesas de companhia aberta, né? Então, a gente sai de uma receita de 93,1 milhões de reais e vamos ter um lucro bruto de 89,7 milhões de reais. A margem de EBITDA vai ser sempre altíssima. A gente está estimando aqui entre 75% e 85%, porque o que a gente tem de gasto fixo vai ser simplesmente as nossas despesas de companhia aberta, de auditoria, né? É um time muito pequeno, né? O salário das pessoas, aluguel de escritório. Esse é o nosso, é a maior parte dos nossos gastos, que esse gasto é fixo. E se a soja sobe ou cai, a gente vai aumentar um pouco ali a nossa margem de EBITDA, porque tem uma alavancagenzinha, mas a alavancagenzinha é mínima, né? Então, é uma companhia que ela tem um fluxo de recebível estável, sólido e, claro, né, tem volatilidade da própria commodity, né? Mas não tem o risco de uma operação agrícola, em que você trabalha com margens menores e quando a commodity cai de preço, você pode, inclusive, trabalhar com EBITDA zero ou até negativo, dependendo do ano de preços ruins ou de produtividades ruins. Isso, para a nossa companhia, não existe. Então, ela é uma companhia que tem uma base de ativos das fazendas nas melhores regiões do Mato Grosso, né? Um valor sólido, valor real, né? Ativos reais suportando a empresa, tem endividamento próximo de zero e temos um fluxo de arrendamento estável, né? Com uma contraparte sólida, das melhores do Brasil, né? SLC como contraparte, na maior parte das nossas áreas. Então, isso dá para a gente um alto poder de pagamento de dividendos. Né? Pode passar, Isa, a próxima página, por favor. Agora, o que a gente pode esperar, né, do ponto de vista de futuro para a companhia? Né? Parou por aqui, vai ficar simplesmente uma empresa de terras, vai distribuir dividendos? Acho que não é essa a ideia, né? A gente tem aqui um expertise muito grande, então a gente vai monitorar, vamos, né, buscar alternativas, buscar bons negócios para trazer para a companhia. Mas uma coisa que a gente tem a intenção é o dinheiro que a gente receber de dividendos, de arrendamento, a gente tem a intenção de usá-lo para pagamento de dividendos e não para compra de novas fazendas. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de onde viria o funding de novas fazendas eventual. Então, o que a gente vai começar a olhar? Uma diversificação geográfica. A gente pode encontrar bons negócios em diferentes regiões do Brasil, com potencial de valorização, né? Então, também não vamos ficar restrito unicamente às fronteiras agrícolas. Você também encontra bons negócios, fazendas que as fazendas valorizaram no Paraná, no Rio Grande do Sul, né? Se uma posição bem feita nessas regiões, nos últimos anos, teria dado muito retorno para um eventual investidor. Então, vamos olhar essas regiões, vamos olhar Goiás, São Paulo, Mapitoba, né, Pará. São regiões aí que a gente vai acompanhar de perto e procurar boas oportunidades de negócio. A gente também tem a intenção de olhar outras culturas, né? Não ficar somente na soja, no milho, no algodão, né? Cana-de-açúcar, pecuária, né? Então, vamos abrir aí os horizontes para diversificar regionalmente, diversificar do ponto de vista de cultura. E o funding para crescimento, né, da companhia, como eu disse, a intenção não é utilizar a receita de arrendamento. A receita de arrendamento a gente tem a intenção de distribuir como dividendos. O funding para o crescimento ele deve vir de operações no mercado de capitais, né? A gente é o único veículo puramente imobiliário, né, rural, listado na Bolsa. Né? E vou falar um pouquinho mais aí de como que isso pode ser interessante para os investidores. Pode acontecer de fusões, vou dar um exemplo, um fazendeiro, né, quer vender a fazenda, não tem dificuldade de sucessão e colocou sua fazenda à venda. A gente pode utilizar as nossas ações
como moeda de troca. Então, a gente pode emitir novas ações, incorporar essa fazenda na companhia e entregar essas fazendas para essas ações para esse fazendeiro, que vai passar a ser acionista da Terra Santa. E depois ele pode vender as ações ou continuar, como ele toma a decisão dele, né? Isso eu acho que coloca a gente, inclusive, numa posição de vantagem na hora de comprar as fazendas, porque tipicamente quem compra fazendas são os próprios produtores rurais, que acabam comprando com 5 anos para pagar, indexados no preço da soja, e fica aí suscetíveis a uma safra ruim, ter que renegociar, não paga uma parcela. Então, esses são riscos que quando você vende uma fazenda a prazo, o vendedor, né, topou correr esse risco. Aqui a gente tem a possibilidade, né, de usar as nossas próprias ações e fazer fusões e incorporar essas fazendas na companhia. Um outro jeito também, e a gente vai ficar atento, é venda de propriedade. A gente pode eventualmente vender uma propriedade nossa, desde que, né, o preço faça sentido, e comprar uma outra propriedade, né, também que a gente entenda que seja um melhor negócio. Então, estamos estruturando o time agora, né, para poder começar a atuar mais ativamente no mercado imobiliário de terras de agora em diante. Uma outra alternativa, e a gente já tem aqui algumas conversas iniciais, são parcerias com bancos que têm ali fazendas nos seus portfólios, que adjudicaram ou por qualquer razão, né, e que acaba sendo uma dificuldade, um problema. De repente, isso daí a gente pode se posicionar como um solucionador e também originar, fazer com que isso a gente consiga originar bons negócios para a Terra Santa Agro. Pode passar, Isa, por favor. Bom, deixa eu comentar um pouquinho com vocês do que é essa classe de ativo, né? Eu estou dizendo que, poxa, a Terra Santa vai ser a primeira empresa unicamente imobiliária rural, né? Nós não temos, a intenção nossa não é ter operação agrícola, comprar as fazendas e arrendar as fazendas, né? O que isso significa? O que um investidor pode esperar, né, quando ele avaliar e decidir tomar uma posição nesse tipo de ativo, né? Pode passar, Isa, por favor. Bom, como eu comentei, previsibilidade na geração de caixa, né? O risco aqui da gente não ter uma geração de caixa, né? O maior risco é o risco de contraparte. Num determinado ano, a contraparte não pagar o arrendamento. E para isso a gente escolheu uma contraparte excelente, né, na nossa avaliação aí, uma das melhores contrapartes que a gente poderia ter, que é a SLC. O investimento em terra, ele tem um perfil de risco baixo e retorno alto. Vou mostrar aqui um pouco para vocês na sequência, dados históricos nos Estados Unidos. Ele também funciona como um hedge natural contra oscilações econômicas e ele compõe muito bem praticamente qualquer carteira de investimento em ações ou investimentos de maneira geral. Pode passar, Isa, por favor. Esse foi um gráfico que a gente elaborou, né? Ele pega vários ativos desde 1992 até 2020, e a gente fez o gráfico de 92 até 2020 porque tinha um prazo, número de anos já razoável, adequado, e a gente conseguia colocar mais ativos, tá? Mas se a gente fizer esse gráfico buscando lá dados do início do século passado e somando aí cerca de 100 anos, acho que a gente tem dados desde 1922, a conclusão é a mesma. Só o que vai acontecer é que alguns ativos vão sumir desse gráfico porque a gente não tem um histórico tão longo. Mas na hora que você olha alguns ativos que a gente tem esse histórico, como o S&P, como os títulos do governo, a gente vai perceber que a conclusão é a mesma. Bom, o que a gente tem aqui nesse gráfico? Aqui no eixo vertical, a gente tem o retorno, né? O que é o retorno? É quanto que teve de retorno quem investiu em terra nos Estados Unidos, né?
Então, a gente tem duas bolinhas vermelhas. Uma representa a terra e outra representa o retorno total, que é quem comprou uma fazenda e arrendou a fazenda, né? Então, a gente percebe que um pedaço do retorno vem da receita de arrendamento, que é aquele cap rate de 3,5% a 4%, que eu comentei com vocês, né? Mas um outro pedaço do retorno vem da valorização imobiliária, né? Que é o que faz com que o cap rate, a receita de arrendamento, ela cresce ao longo do tempo e, na mesma proporção, cresce o preço da fazenda. Então, a gente está enxergando aqui um retorno, né, de quase 11% nesse período. E aí a gente compara com outros ativos. O S&P teve um retorno na casa dos 10%, que é um investimento em bolsa lá nos Estados Unidos. Aí a gente tem o título de 20 anos, né, Corp Bond, nos Estados Unidos, na casa de quase 6%. O T-bill de 3 meses, ali, um pouco acima de 2%. O mercado imobiliário nos Estados Unidos, 4%. Né? E o T-bond ali na casa um pouco inferior a 6% também. Ouro ali entre 6% e 7%. Índices de metais preciosos, de energia, né, renderam um pouco menos. Bom, o maior retorno foi o retorno em terra. E aí, isso fica muito mais interessante na hora que a gente aplica a esse retorno uma perspectiva de risco. Né? No eixo horizontal, a gente tem uma métrica de risco, né, que é o desvio padrão dos retornos. E aí a gente vê que terra, ela não só tem um retorno muito alto, mas como está entre os ativos de menor risco, de menor volatilidade. Né? Então, isso daqui, já a gente poder trazer para o mercado um ativo com esse perfil, né, é um negócio que, por si só, já faz total sentido na transação que a gente fez e nessa mudança de negócio aqui da Terra Santa. A gente está aqui contribuindo para atender a demanda de investidores por novos ativos, ativos sólidos, ativos com bons retornos. Isso é o que a gente espera entregar daqui para frente. Pode passar, Isa, na próxima página. Bom, ele é um ativo que tem baixa correlação com outros ativos. Né? Aqui a gente fez uma matriz de correlação em que a gente pega imobiliário, e dentro do imobiliário a gente colocou terra, colocou imobiliário, né? E aqui números dos Estados Unidos. Tá? Ouro, ações, títulos de dívida, índices de commodity, e aí a gente consegue perceber que ela tem o investimento em terra tem uma correlação baixa, até negativa, quando a gente compara com o S&P, né? Então, compõe muito bem aí uma carteira de ações, ou mesmo uma carteira diversificada, por ter correlação baixa com os outros ativos que a gente selecionou aqui. Próxima página, Isa. Ele é um ativo defensivo, e aqui esse gráfico mostra uma série muito longa com inflação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve alguns períodos inflacionários durante praticamente o último século, aqui, um pouco mais de 100 anos, e a gente parou para olhar, quando a inflação nos Estados Unidos subiu, né, o que aconteceu com os ativos. E a gente selecionou esses 3 períodos aí de alta inflação, de 2016 a 2020, a inflação nos Estados Unidos esteve acima de 10%, né, 13,7%, e comparamos aqui com a performance de terra e ouro aqui nesse período. Aqui é uma questão de disponibilidade de dados, a comparação foi feita só entre terra e ouro. E a gente vê que terra superou a inflação, né, 16,2%, enquanto o ouro nesse período rendeu 2,2%. De 41 a 47, de novo, né, inflação alta, acima de 5%, ali em 7,5%, mas terra performando 16,7%, ouro praticamente no 0 a 0, S&P performou também razoavelmente bem, e o título US T-bond 2,2%. Em 71, de 73 a 81, de novo a inflação ali quase na casa dos 10%,
terra performou muito bem. Nessa vez, ouro performou bem, S&P performou mal, né? E o título do Tesouro 3%. Então, a gente percebe que nos 3 períodos, quem performou bem foi terra. Né? O S&P performou bem em um, não performou no outro. O ouro não performou bem em 2, performou bem em 1. Né? Então, a gente vê que a terra ela funciona como um ativo defensivo para períodos de alta inflação. Tem mais coisas aqui que eu poderia trazer para vocês, mas acho que a gente já se alongou bastante. Queria parar por aqui. Numa próxima conversa, trago mais informações de terra no Brasil, né, e não nos Estados Unidos, que eu acho que tem um potencial de valorização maior ainda do que nos Estados Unidos, como é que terra funciona no Brasil em relação a câmbio. Então, tem bastante informação aí, mas não vai faltar oportunidade para a gente conversar e para eu poder divulgar para vocês mais informação do que essa nova classe de ativo. Queria parar um pouco agora. Isa, se tiver alguma pergunta, eu aproveito para endereçar. A gente abre agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Vocês podem fazer as perguntas pelo Q&A, né? Ali embaixo tem um Q&A escrito. Vocês podem escrever as questões de vocês e a gente lê e responde aqui ao vivo. Ou vocês podem levantar a mão e fazer uma pergunta, e aí eu vou abrir o microfone para que vocês enderecem as questões. Tem aqui já a mão levantada do Thiago. Thiago, eu vou dar permissão para você fazer sua pergunta, tá? Olá, bom dia. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Ótimo. Sim. Obrigado, Luísa. Bom dia, José Humberto, bom dia. Obrigado pela apresentação. Excelente material e excelente oportunidade para a gente conhecer essa nova fase da empresa. Eu queria fazer 3 perguntas rápidas. A primeira, é muito bom aquele exercício, Zé Humberto, da composição do DRE, né, do que seria o DRE mais ou menos aí da nova empresa. Só uma dúvida, a gente deveria pensar que tipo de taxa de imposto, né? Porque quando a gente segregava, né, nas empresas que tinham operação agrícola e propriedade imobiliária, a gente pensava diferentes formas de construir, vamos dizer assim, o LALUR, né, entre lucro real e lucro presumido, entre operação agrícola e quando você tinha algum tipo de monetização de terra. Quando você faz arrendamento, eu deveria pensar como lucro real mesmo, partindo do que seria hoje, né, sem pensar em reforma tributária, obviamente, 34% mesmo, né? Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta é só para a gente também conversar o DRE com o fluxo de caixa. A frequência do pagamento dos arrendamentos, qual que é? Ela é anual? E aí, em que momento do ano? Só para também pensar no fluxo de caixa. E aí a terceira pergunta, é bem interessante essa discussão sobre, né, tá muito claro que a ideia é manter a companhia uma companhia desalavancada que vai usar o fluxo de caixa dos arrendamentos primariamente para pagar dividendo, e aí qualquer história de crescimento vocês vão buscar outras formas de funding, isso está muito claro. Aí a minha pergunta, quando a gente pensa em dividendo, como é que a gente deveria, se existe do lado da companhia e do lado do conselho algum tipo de restrição de se pensar em recompra de ação? E o motivo pelo qual eu estou perguntando, e você sabe disso muito melhor do que eu, né, quando a gente pensa no histórico das ações desse setor na Bolsa, na própria Brasil Agro, na SLC em outros momentos e na própria Vanguarda Terra Santa em outros momentos, o mercado acionário ele tem alguma dificuldade de precificar aquele valor das terras, né? Vamos supor aquele valor que você mostrou, Deloitte, mais atualização de mercado, né? Tem uma percepção de risco sobre o equity muito diferente da percepção de risco do cap rate que se negocia historicamente em terras. Então, só imaginar se a companhia está disposta a pensar em recompra como forma de distribuir caixa para o acionista em momentos, por exemplo, em que a ação estiver negociando abaixo do NAV, né, para citar um exemplo. Enfim, essa discussão acho que ela é mais longa que isso, mas eu acho que é interessante. Obrigado. Legal. Obrigado, Thiago. Vamos lá. Bom, a gente agora, né, com esse novo momento da companhia, uma companhia de propriedades agrícolas,
isso muda totalmente o perfil de tributação, a organização da empresa. Então, a gente está nessa fase de fazer essa estruturação e reorganização societária para acomodar o nosso plano de negócios futuro, né? Então, a ideia nossa, o que deve surgir desses estudos que a gente está fazendo, claro que é sempre linkado com o plano de negócio, né? Dependendo do plano de negócio, você pode caminhar por uma estrutura fiscal, dependendo do seu plano de negócio, você pode caminhar por outra estrutura fiscal, né? Mas a gente está em fase de discussão, então a gente não está descartando nesse momento a possibilidade de ter uma estrutura muito parecida com a que você conhece aí, empresas como a própria CLC e a própria Brasil Agro, né? Que tem ali as suas empresas de properties também, né? Então, que comporia ali lucro presumido junto com lucro real, mas, de novo, isso vai estar muito ligado com o business plan, com o plano de negócio, e a gente está tendo essas discussões agora, né? Então, estamos no meio dessas discussões, essas análises, tanto de business plan quanto de estrutura fiscal para acomodar o plano de negócio da companhia, tá? A tua segunda pergunta foi sobre... Me ajuda aí. O calendário de pagamento. Ok, vamos lá. A data do pagamento, tipicamente, vai acabar sendo em abril. A gente vai precificar com o preço médio da soja de janeiro, um terço janeiro, um terço março, um terço fevereiro, um terço março, e pagamento em abril. Então, abril é a data para fluxo de caixa. Para efeitos de DRE, a gente vai apropriar essa receita de setembro até agosto, que é o ano do nosso contrato de arrendamento, tá? E a tua terceira pergunta, me ajuda de novo aí. Sobre dividendos e recompra. Recompras. Bom, como eu disse, a gente teve a primeira reunião de conselho dessa empresa, né, na semana passada, e ainda assim discutindo a maior parte, o item que predominou a pauta foi a transação em si, né, com um foco muito grande em concluir a transação. A gente tinha um target muito claro aqui de terminar após a transação com uma companhia com endividamento próximo de zero, né? Então, essa possibilidade de recompra, eu entendo claramente de onde vem, ou seja, vai ter momentos que a fazenda mais barata do Brasil vai ser a nossa própria fazenda, por conta de oportunidades de mercado, né? Eu acho que esses são assuntos que a gente vai endereçar e discutir no Conselho de Administração, mas hoje eu não tenho uma resposta clara aí para assunto que a gente ainda não sentou na mesa para conversar e ver o que faz sentido, né? Acho que o target nosso neste momento é divulgar a companhia, né, abrir essas informações para o maior número de pessoas, para que a gente consiga fazer com que o mercado entenda, né, consiga apreciar os riscos, os retornos, e que o preço da companhia na bolsa reflita o valor dela, né, o valor real, o valor dos ativos da própria companhia. Então, acho que será o nosso foco aí nas próximas semanas e meses. Temos um trabalho intenso de RI sob a liderança da Isa, vamos marcar várias reuniões, provavelmente aparecer aí em lives também, e reuniões com investidores, fundos, pessoas físicas. A gente está mirando aqui investidores, pessoas físicas e fundos de investidores nacionais, principalmente. Excelente, muito obrigado. Nada, prazer. A gente não tem mais nenhuma pessoa, nenhum questionamento, tanto aqui no online, quanto nas perguntas do Q&A. Então, eu acho que, se não houver mais perguntas, eu passo a palavra a você para as considerações finais. Ok, legal. Obrigado a todos aí pela participação. Como eu disse, continuaremos ativos. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com o RI.
O contato está na apresentação aqui que a gente fez, né? Vai ficar divulgada no nosso site essas informações. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia a todos.